Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com a Liderança, o podcast da Foco, um bate-papo em que a gente traz o universo das facilities, gestão de pessoas, mentalidade, todos os desafios que a gente enfrenta diariamente contratando e gerindo pessoas. E hoje tenho a honra de receber aqui no nosso podcast a Caroline, Maria Caroline, nossa especialista em mentalidade e relacionamentos, e que também faz parte do meu time. Ai, sou muito abençoada. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Juliana, primeiramente, né? Eu quero te agradecer e também honrar, né? Eu sempre aprendi muito que a gente dá honra a quem tem honra, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui, né, no podcast hoje, com a tua presença, né, ilustre aqui. E vamos fazer esse podcast valer a pena hoje. Bora lá. Então é sobre verdades, né, que a gente vai falar aqui. E eu pego esse link já de te apresentar e falando um pouquinho sobre como que você veio parar na minha equipe, né? Tenho muito orgulho de falar sobre isso, sobre essa trajetória, como que a gente se conectou. E a prova maior de que o colaborador, ele compra sim a cultura da empresa é o fato de você estar aqui hoje, né? Porque você não se candidatou espontaneamente a uma vaga que você viu por aí. Você me conheceu, conheceu a cultura da empresa e então mandou teu currículo porque gostei da cultura, quero fazer parte desse time. O que você tem a dizer sobre esse cenário todo que te motivou a nos procurar? Então, Juliana, o processo começa, eu digo, bem engraçado, né? Eu fui na tua imersão, né? A gente se conheceu através ali da imersão. E eu fiquei de uma forma, eu disse, nossa, que legal a cultura da empresa. Porque eu vi o time trabalhando, a gente até eu comentei com meu marido, nossa, ela contratou um staff, né? E era o time da própria empresa, né? Uhum. E aí, vendo o time trabalhando, vendo a equipe ali, né, junto, cooperando, tudo. E eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa. E eu comentei com meu marido, né? Eu falei, nossa, ela podia me contratar, né? E ele falando assim pra mim, vai lá e faz teu nome, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo. E eu falei, eu vou chamar ela, vou fazer uns follow, né? Fazer um Colocar ela no follow. meu CRM Aham, aqui. e eu vou ficar chamando. E eu Uhum. pensei assim, não, de alguma forma vai dar. Porque não é, eu não tava vendo simplesmente processos da empresa. Eu tava vendo a cultura. Então, eu de fato, eu digo, eu comprei a cultura da Foco, né? Entre valores, lealdade. E uma coisa que dentro de tudo, né, o cenário todo me chamou a atenção foi os teus princípios, né? E eu Uhum. falei, aí que a gente deu match, né? Então não tem como uma empresa ela não ser próspera, na verdade, né? Sendo que os princípios estão alinhados, né? A gente tem o mesmo Uhum. Deus, né? O mesmo Pai. Então eu pensei, vou apostar, né? E desde então, te chamei no Instagram, né? Eu falei primeiramente da imersão, Me deu um né? depoimento bem legal. Aham. E aí a gente foi trocando, né, ideias, a gente foi indo. E eu falei, vou perguntar se não tem alguma vaga, vou soltar alguma coisinha, saindo de fino, né? Jogando um verde. E aí foi onde a gente conversou, né? E tu falou, Carol, vamos marcar uma call, né? Uhum. E aí nessa call foi muito engraçado, né? Tudo porque a forma que ela foi conduzida não foi simplesmente só uma call, né? A gente viu que existia propósitos também. E a Juliana falou: eu tenho uma vaga. Primeiramente achei que seria para comercial, depois olhando, né, o teu perfil comportamental, tu pode ser a minha assistente. E eu, bora, comprei a ideia e aí hoje estamos aqui, né? Tá aí, não ficou louca ainda, né? Ainda não, detalhe. A gente brinca, é bem legal trabalhar aqui. Vocês não achem que não é seguro, é muito seguro. Mas, voltando a falar sério, eu sempre penso que os empresários eles falham miseravelmente quando eles ficam pensando que não tem que vender a empresa para o colaborador. Sim, é um processo de venda. Sim. Você tem que vender de fato a empresa, vender a cultura da empresa. A entrevista, ela é simplesmente uma call de venda. É um fechamento de venda. E você não precisa, não pode simplesmente ir ali e achar que o colaborador bom, ele vai aceitar trabalhar para qualquer um. Ele vai aceitar trabalhar aonde ele de fato fizer diferença, aonde os princípios baterem, aonde ele for sentir que a entrega dele tem um propósito.
Se não, meu filho, oferta de emprego tem aos montes. A Sim. gente estava falando num outro episódio que eu recebi uma outra convidada aqui sobre escassez de mão de obra comprometida. Existe uma grande escassez de mão de obra no mercado, mas existe, por outro lado, muitas vagas, muitas empresas contratando, justamente porque tem esse apagão. E aí, quem é que vai ficar com talento bom? Quem fizer o melhor pitch, né? Então, esse é o grande erro que as empresas cometem, é achar que vinde a mim, Uhum. né? Então, não é vinde a mim, você tem que sim se vender, ter um posicionamento legal no digital, ter um posicionamento que seja real, que seja compatível com Sim. a tua realidade, né? Ter uma cultura que seja sólida. É isso que vai fazer a gente atrair bons talentos. Prova disso está aqui na minha frente. Sim. E como a gente vê também, Juliana, o currículo em si, né? Nossa, ele pode estar maravilhoso. Mas agora, no dia a dia, na prática, é outra Que coisa, o bicho né? pega, né? Aí, e falando também de cultura e valores, né? Eu falo por mim, hoje, ver empresas que têm uma cultura forte como a Foco tem, e que a Foco transmite isso porque é algo teu, então ela discorre sobre as outras pessoas, né, do Uhum, time. E olhar isso e ver que a Foco tem, que existe uma cultura forte, hoje no mercado é algo diferente. uhum. É algo que as pessoas elas não entram aqui e elas não têm como ser contaminadas pela Juliana no bom sentido. Por quê? Porque existe uma cultura alinhada, né? Então, olhar isso pro mercado de trabalho e ver uma empresa totalmente diferente, né? Por isso que compramos, né, a ideia numa imersão, porque não foi nada corporativo, nada que a gente Sim, antes fez alguma coisa, não. Foi totalmente numa imersão que se comprou uma ideia, né? exato. E falando em cultura, né, já que tu está toda linda aqui na minha frente, eu não consigo deixar de entrar no mérito, que é uma das coisas que eu bato muito em questão de posicionamento, em questão de até de respeito ao local de trabalho, é uma cultura muito forte aqui. A cara de louca, né? Abaixo a cara de louca. O que é a cara de louca? É oferecer o teu melhor para o teu local de trabalho, oferecer o teu melhor para o cliente, oferecer o melhor para o colaborador, para o colega, para o teu líder. Então, eu penso muito que existe uma linha muito tênue entre o desleixo, né, autenticidade e desleixo. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de me maquiar, eu não vou ficar me arrumando para agradar alguém. Mas a linha é muito tênue. Ela acha que está sendo autêntica por não querer aderir a isso. Mas está passando uma imagem de desleixo. E isso é muito forte aqui. Eu acredito que se você não consegue dedicar 5 minutos para tirar a cara de louca, para oferecer o melhor para o teu trabalho, então é porque você primeiro não se respeita, não respeita o teu local de trabalho, não respeita os teus colegas. Para mim é muito sobre isso. E você, de cara, né, já comprou essa ideia, porque isso já é teu também. Como é a tua visão sobre o posicionamento, sobre a cultura da cara de louca? Fala um pouquinho para nós como é que tu enxerga tudo isso. Essa frase, né, a cara de louca é muito engraçado, assim, mas eu tinha uma antiga gestora que ela falava pra mim, Carol, a gente precisa ter essa cultura de as pessoas virem maquiadas, de elas virem mais arrumadas. Até Uhum, porque é o local de trabalho e tu tá oferecendo algo. Então, sempre ofereço algo pro meu colega, né? De uma forma indireta ou direta também. E eu também ofereço pra ti, né? E a gente batia muito nessa tecla e ela também comentava bastante sobre vir arrumada, né? E eu confesso que chegava um pouco, tá, tudo bem, chega, né? Mas eu fiquei refletindo sobre isso e trazendo agora também para o nosso ponto aqui, né? Eu acredito que quando a pessoa ela não quer mais se arrumar e quando ela também desiste assim de, hoje eu vou acordar e vou ir com uma cara lavada, uhum, é porque ela de fato desistiu de si mesma. sim, Porque se hoje eu acordo de manhã e não tenho um propósito, se eu acordo de manhã, eu só venho, lavo minha cara, boto minha roupa e cheguei. E sem contar que, muitas das vezes, que não é raro, colaborador vem, nem bom dia, uma cara amarrada. Gente, e aí? Bom dia? Não dormi contigo, fulano, uhum, né? Então, essa cara de louca, né, pegou muito pra mim. E eu não saio de casa hoje, maquiada, vamos lá. Passar uma base, pelo menos um sim. rímel, arrumar ali, né? Porque eu ofereço o meu melhor pra outra pessoa. E o que que eu espero dela?
o O melhor melhor dela. também. É, Agora, se você não oferece o teu melhor, como que você vai estar em condições de exigir algo, de esperar algo do outro, né? sim. É muito sobre isso. As oportunidades, elas não te avisam. Ó, hoje eu vou brotar no teu caminho. Então, se sai de casa com a cara de louca, como eu digo, ou com a cara de rabo, que é a cara que a colega citou aqui, de mau humor, enfim, que eu acho que é até muito pior do que a cara de louca, né? Uhum. A cara de poucos amigos, uma cara de não tô nem aí pra ti, não te respeito mesmo. Então, e do nada você esbarra com um cliente na rua, um potencial cliente. Sim. Como é que essa pessoa vai te comprar, vai te contratar para cuidar da empresa dele, para cuidar do dinheiro dele? Não sei o que que tu vende, mas assim, serviço é o que a gente vende aqui é algo muito particular de cada empresa, de cada empresário. E se eu, enquanto prestador de serviço, não estou apta a cuidar de mim, como que eu espero que alguém esteja confiando no meu posicionamento, Uhum. confiando em mim para cuidar do dinheiro dele, para cuidar da empresa dele? Não, né? Eu Sim. não consigo dedicar 5 minutos para me cuidar. E Não a gente vai faz numa sentido. linha também de autocuidado, né? A Lógico. mulher, autocuidado. Se eu não tenho esse autocuidado comigo mesma, imagina com as pessoas, a gente pode até citar as pessoas dentro da minha própria casa. Meu marido, Sim. eu vou acordar de manhã cedo, lavo a cara, boto o meu pijama e deu. É isso, né? É Hoje é a isso. realidade de muitas mulheres. É isso que a gente vê. Uhum. Aí depois existe todo um entorno disso, de que o homem não presta, e Sim. aí, né? Mas não, é só o relacionamento interno dela Que tá mesma ruim. que tá ruim, né? Eu não sei se tu gosta de novela. Eu e meu marido, a É, eu gente não às sou muito vezes, fã. às vezes a gente vê umas novelas antigas. E certa feita a gente estava assistindo aquela novela O Clone, acho que tem toda essa cultura muçulmana, enfim. E dentro de uma das cenas da novela tinha exatamente isso que você trouxe agora, que era uma pessoa muçulmana que veio para o Brasil criticando a cultura do brasileiro, no sentido de que elas se arrumam para estar dentro de casa para os maridos, colocam as melhores roupas, as melhores joias, se maquiam. E as brasileiras é o contrário, a gente se arruma para sair Sim, e coloca a pior roupa para ficar dentro de casa. Olha que loucura! Então a gente está oferecendo o nosso pior para as pessoas que mais importam, para as pessoas sim. que mais amam, que são os nossos maridos, nossos filhos. Minha filha, outro dia, ela largou uma pérola assim, foi um verdadeiro tapa na minha cara, né? Aposto que você que está em casa assistindo, você tem uma roupa de mendigo que você ama. Eu tenho. Tu deve ter Sim. uma roupa de mendigo. Então, eu tenho um vestido de mendigo, que é um vestido velho, que eu amo, que é extremamente confortável. E aí eu invento de colocar aquele bendito daquele vestido. E aí ela olha assim e fala: Mãe, você é linda. Você fica linda quando você vai me buscar na escola. Todo dia você é linda. Só não quando coloca esse vestido. Assim, meu Deus do céu, que tapa na cara, né? E a Aham. gente para refletir, porque é sobre isso, é sobre você oferecer o melhor pro outro, para que ele também Uhum. ofereça para ti o melhor dele. E aí, do nada, eu tô lá com meu vestido de mendigo, pensando no meu próprio conforto, Sim. egoísta que fui, né? Porque quer ficar confortável. É, Afinal de contas, eu tô em casa, tô em né? casa. Se eu for por essa linha. Sim, Mas é dentro de casa. Porque se eu não tiver isso dentro de casa, como que vai ser lá fora? Às vezes é muito melhor a gente ser boas lá fora, mas dentro da própria casa a gente simplesmente ser largadas, né? E sim, aí o problema interno começa dentro da nossa própria casa, né? E a gente pode até citar na nossa empresa, sim. né? Então, essa a cara de louca pra mim foi o que me marcou aqui na Foco, porque eu lembrei da minha antiga gestora, né, quando ela citou isso, e também porque, de fato, a Ju merece o meu melhor, as colegas merecem o meu melhor e os clientes merecem o meu melhor, né? Até porque eu saio de casa e tô vestindo a camiseta da empresa. Uhum, Então, como que, né? O cliente vai me ver, nossa, olha a Carol, o jeito que ela tá. sim. É com. E como é que a Carol não vai merecer o melhor dela? Como a Exato. Carol olha no espelho. O que que ela quer ver? A melhor versão dela ou a pior versão Uhum. dela? É sobre isso, né? Então, essa cultura que eu bato muito nessa tecla, porque é importante demais para a própria autoestima do Sim. colaborador se arrumar. Teve um caso de um colaborador
pessoal dá risada de mim, né? Depois que eu aprendi PNL, ficou mandando todo mundo fechar o olho. Mas teve um colaborador que estava passando uma situação bem delicada ali, e tu trabalha a mentalidade também. Tu sabe o quanto a mentalidade é o pior vilão na vida de uma pessoa, não é o maior inimigo. E teve esse colaborador que estava passando uma tempestade, e quando ele estava bem, o resultado dele estava aqui. Aí quando ele entrava no buraco da morte, mais uma das pérolas da Juliana, né? O buraco da morte. Entrava no buraco da morte, ficava depressivo, enfim, a produtividade caía. E aquilo começou a me incomodar. Falava o nome dele, fulano tá desaparecido de novo, fulano isso. Aquilo começou a me incomodar de uma forma. Um belo dia ele estava aqui. E eu vi ele, um semblante destruído. Sabe quando tu olha pra pessoa e vê que ela Sim, tá com uma nuvem negra estacionada? Ele suava frio, com odor forte, como se não tivesse nem aí pra vida mais, sabe? Então, barba grande, cabelo grande, tudo a treva, né? A imagem dele tava destruída. E aquilo me incomodou, eu disse, não, como é que tu tá? Vamos conversar. E aí ele ali meio resistente, com a vassourinha na mão e tal, era da limpeza. E disse, vamos conversar, pode largar a vassoura, vamos conversar. Me conta como é que tá a vida, como é que tá a família, como é que tá o filho. Fui extraindo coisas dele. No fim das contas, coloquei ele na frente do espelho, mandei fechar o olho, apliquei uma técnica nele ali, PNL. apliquei PNL nele. Um problema gravíssimo de autoestima. Ele tinha sido rejeitado pela esposa, estava passando toda essa carga emocional para o filho e, por sua vez, o filho estava se rebelando. Por quê? Porque ele estava enxergando aquilo que o pai estava mostrando. Sim, Derrota. O pai fracassado, foi abandonado pela mãe, não estava conseguindo dar o melhor para o filho, e isso tudo estava voltando para onde? Para o trabalho. sim, Então, porque a pessoa não estava bem, ela trazia tudo para cá e estava se entregando de uma forma assim que não sei quanto tempo, não sei se ele iria conseguir sair do buraco sozinho, não sei, só Deus sabe, né? Mas o meu papel ali foi de, pelo menos, tentar resgatar. E eu sei que uma das coisas que eu cobrei dele foi: corta esse cabelo, faça essa barba, reaja, olhe pro espelho, tu é um guri bonito, um guri novo. É isso que teu filho tem que ver. Porque se teu filho olhar pra você e enxergar uma derrota, é nisso que ele vai acreditar, que você é uma sim, derrota. Como é que teu filho vai te respeitar com isso? Então acho que aquilo entrou no coração dele. Sei que segunda-feira ele apareceu todo bonitão, de barba feita, cabelo organizadinho, limpinho, cheirosinho. Aquilo me marcou muito. E eu sempre penso que a cultura da empresa ela deve ser forte o bastante para que, se eu consigo tocar uma vida, a empresa como um todo mundo com essa cultura, quantas outras vidas a gente consegue tocar? Penso que a cultura ela deve ser forte e deve servir para isso, para de fato mudar a vida de alguém. sim. E olhando para esse colaborador, né, vendo que de fato ele pediu tua ajuda, né, ele tava um pouco mais na dele, né, mas tu foi lá, mostrou, né, isso. Mas agora vamos pegar as pessoas que existe aquele mimimi de, não, eu só fui contratada. Meu trabalho aqui, não, no contrato não fala sobre maquiagem, não Uhum, fala sobre batom, não fala sobre passar uma base. uhum, Então eu vou seguir o que tá no contrato e a empresa que lute, que lute. né? E como entra nesse mimimi de eu vou lá, não se espera o melhor, a pessoa ela não quer fazer o melhor dela, ela quer fazer o quê? Cumprir horário. Aí a gente entra também em outro quesito de um CLT e um PJ, né? Uhum, Mas ela faz o quê? Ela vai aqui, ela vem aqui, ela entra, ela cumpre o horário dela das 7h30 às 5h18 e tchau. Desliga o celular. E fica nesse looping de um mimimi. Mimimi, mimimi, porque a empresa quer que eu vá bem vestida, bem arrumada, quando a gente só tá esperando seja o mínimo dela, o mínimo dela. né? Exatamente. E essa realidade é cada vez mais Uhum. recorrente, né? E aí, no fim, o pior de tudo isso é que ela reclama que não há empresa que é ruim, que é a Sim, empresa que não deixa ela crescer. Mas, velho, tu tá vendendo horas. Tu tá vendendo teu tempo apenas, da forma mais feia que existe. Tu não está plantando sementinhas para amanhã depois você colher. Você não tá tendo a percepção de que, na verdade, vocês trabalhando aqui dentro da Foco, não está trabalhando para mim, você está trabalhando para ti, para os teus sonhos, para o teu futuro, aprendizado que você adquire dentro da empresa,
Eu tô pagando o teu tempo para você aprender, mas amanhã depois você saiu daqui, esse aprendizado vai contigo. Isso vai fazer diferença no teu trabalho, se você quiser empreender, em todo o rolê que você quiser construir da tua vida, é isso que você vai levar. Mas a maioria das pessoas não tem essa mentalidade, Não. infelizmente. Como é que muda, Carol? Eu acredito muito assim, Juliana. Não vou falar eu acho, porque eu tenho certeza, né? Mas eu acredito muito que é mudança de padrões, de crenças. Hoje, tudo que a gente volta, tudo que a gente faz, tudo que a gente é até aqui, né? São crenças, são padrões que foram instalados lá na Uhum, infância e estão vindo, né? Uma bagagem. Mas e como que eu dou um novo sentido para isso? Como que eu ressignifico, né? Como que eu faço com isso? Eu mudo, na verdade, os padrões, né? É ressignificando. Eu vou dar um novo sentido para isso. Então, hoje, se a Juliana está pedindo só que eu venha maquiada, bem arrumada, e eu já sou uma pessoa mimizenta que não gosto disso, que acha que ela tá no meu pé, ela tá me cobrando isso e aquilo, eu vou ressignificar. Mas eu vou significar por mim, uhum, não pela Juliana. uhum. Porque eu acredito que eu vindo assim, eu vindo bem vestida, eu me cuidando, né? O autocuidado vai muito além. Então, voltando para essa linha de padrões, crenças, é ressignificar. É o dar um novo sentido, né? A tudo que já aconteceu. Total, faz total sentido isso. E você acredita que reclamar faz bem Não pro vai adiantar. autocuidado? Faz bem, Não. coopera? Não, a gente vê muito as pessoas hoje em dia numa, vou falar neura, né? De reclamar uma atrás da outra. Reclamação, reclamação, murmuração, né? A Bíblia já fala Uhum. sobre murmuração, né? Então, por que que eu vou murmurar? Se eu tenho uma vida pobre, eu vou sair dessa vida pobre. Mas eu tenho isso, aquilo. Eu gosto muito, né? A gente gosta muito lá em casa de assistir podcast de um empresário versus 20 alguma coisa, né? Que Aham. sempre tem. E aquela, se eu sou pobre, eu vou sair dessa pobreza. Eu não sou, eu estou. É diferente, né? Muda a palavra. E trazer isso de a pessoa murmurar, murmurar, não vai adiantar. É uma vítima. E vítima não prospera. Ela Uhum. não vai pra frente. Então, ter essa mudança de mentalidade, de beleza, hoje a minha situação é essa. O que que eu posso fazer pra mudar? Amanhã eu vou acordar mais cedo. É novos hábitos, né? É um novo drive mental, É. né? Que tu vai Uhum. instalar todos os dias, um pouquinho, né? Com certeza. Essa questão do ser pobre, do ser rico, enfim, existe algo muito perigoso e eu tenho muita Uhum. preocupação. Tenho uma filha de 4 anos, né? Então eu fico pensando o quanto é importante a gente ser bem-sucedido para ter condição de dar um bom estudo, para dar um bom ambiente para os filhos da gente. Por quê? Veja bem, o risco que a gente corre de colocar o filho da gente com um convívio ruim, né, com Sim, pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Tu falou em drive, né? Imagina instalar o drive do mimimi, o drive da pobreza, da escassez, da mentalidade ruim no filho da gente. sim, E aí, um belo dia, ele acorda, ele cresce com essa percepção de que ser rico é ruim, né? Que os pobres é que são os coitados, né? Independente de saber a razão que aquela pessoa é pobre, porque ela está pobre, enfim, o que ela fez para desconstruir esse universo de pobreza na vida dela, se ela plantou ou não, né? Independente disso. Instala o drive dentro da cabeça do filho da gente e ele passa a achar que a gente é o vilão disso tudo. sim. Entende? Aí a pessoa é adolescente e ele tá lá julgando o pai. A mãe só pensa em trabalhar, o pai só pensa em trabalhar, só pensa em dinheiro, é ruim, é avarento, é isso, é aquilo e outro. Que a gente escuta às vezes até da própria família, né? Por Sim. tu gostar de trabalhar, por tu querer ter uma vida diferente. Você escuta acusações da própria família. Ah, é avarenta, só pensa em dinheiro. Não, não é sobre isso. O dinheiro. Não é. Não, o dinheiro Nunca é só foi. uma energia que a Nunca gente foi. coloca e, consequentemente, vem, né? É, Mas eu acho que, acredito que tudo isso se resume ao poder da ambiência, né? exato. É onde eu estou, com quem eu estou e o que está sendo falado aqui. Isso. Uma pessoa basta para minar o time todo, né? O ambiente todo
né? Então, se eu tenho uma bagagem de cara amarrada, murmuração, na verdade, aqui vai muito mais além de como a pessoa é fora da empresa também, né? Uhum, Não só dentro da empresa, às vezes a pessoa pode ser uma coisa e mostrar outra coisa lá fora, né? uhum. Mas o ambiente lá fora também ele coopera pra isso, né? Então, quem eu estou sendo lá fora? Porque é muito fácil ser um personagem aqui, mas lá fora eu não tenho como ser outro. Lá tu é de verdade. Lá tu é de verdade, na minha Sim. família eu sou de verdade. Uhum. Então, o poder da ambiência é muito poderoso. Hoje a gente, e eu sei que tu também, né? A gente sempre procura em imersões, em estar com pessoas. Se eu quero me tornar uma pessoa rica, com quem que eu vou andar? Com pessoas que vão me aproximar da riqueza, mas não só riqueza no âmbito dinheiro, né? Porque Uhum. fala riqueza, as pessoas já vêm, Acho que ai, é dinheiro. nossa, dinheiro. Não. Prosperidade, prosperidade é nas emoções, né? Espiritual. Posso ser muito bem espiritualmente, né? E saber conduzir o mundo aqui fora, porque sim, tudo é espiritual, né? Mas como que eu vou ser assim se eu estou andando do lado de uma pessoa que me mina? Que ela consegue ser. Acordei de manhã, tem alguém do meu lado chato, falando que hoje vai dar ruim, que não vai conseguir ser um dia bom. Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa nesse lugar, Sim. né? Tem pessoas que para cada solução que você traz, Sim. ela arruma outro problema, porque ela não quer de fato vencer esse desafio que ela tá passando, ela não quer uma solução. Ela fica furiosa, inclusive, que você traz uma solução para ela, porque ela só quer reclamar. E Sim. aí a gente tem que ter a consciência, tu falou das imersões, eu sou uma inquieta, né? Sempre que eu posso, moraria de boa dentro de uma imersão, porque eu acho que é um ambiente muito poderoso, riquíssimo em aprendizado, em conexões, em energia. Então é um ambiente poderosíssimo. E até hoje de manhã eu estava atendendo uma empresária mentorada, e a gente falava sobre isso, sobre o ambiente em que o colaborador que a gente contrata está inserido e Sim. como isso reflete dentro da empresa, né? Porque às vezes tu tá querendo que ele cresça, que ele se desenvolva, tá dando ferramentas, tá insistindo, tá treinando, tá impulsionando, tá tendo paciência de esperar que isso aconteça, mas isso só acontece ali nas 8 horas que ele tá dentro do escritório. Ele saiu do escritório, foi para casa, ele foi para aquele ambiente tóxico dele lá, em que o básico é o suficiente. Feijão com arroz, salsichão e cerveja final de semana é o que basta. Não querem mais do que isso. Não querem. Então, não adianta você ficar insistindo, é dar muito ponta de faca. Você tá perdendo teu tempo, tua energia, tomando prejuízo, inclusive. Porque tu tá Sim. pagando pelas horas dessa pessoa, tá pagando por treinamentos, e a pessoa não vai conseguir se desenvolver. Então, tu tá fazendo com que ela também tá sofrendo, porque ela não quer aquilo. Melhor coisa que você pode fazer é demitir. Demitir e seguir pra outra, Vai porque ser bom pra com as duas ela, né? partes. Para as duas partes. Exato. Verdade. Esse é o ponto que eu penso. Eu já passei por isso também, de insistir em pessoas que não queriam, só eu queria, e quando só uma pessoa quer, não tem como haver uma sincronia de ideias, não tem como ter Sim. resultado a partir dali. E Carol, aproveitando o link que a gente está falando de ambiente, de cultura da empresa e performance, tu acha que de alguma forma esses ambientes, trabalho e ambiente de casa, eles se conectam de alguma forma, tem reflexo da qualidade que você tem no trabalho, dentro das tuas relações familiares, conjugais, enfim. Tu acha que há conexão? Com certeza, né? Eu acredito que além do meu cônjuge, né, de estar ali comigo, de eu ter feito uma seleção, né? No meu caso, escolhi bem, né? Eu fui, passou no recrutamento, deu bom, A né? etapa de qualificação foi boa. É, mas eu acredito que sim. A gente, principalmente nós, né? A gente sempre tá envolvidos em imersões, em ter uma nova renovação de mente, né? Eu Uhum. trago muito no contexto da própria Bíblia, né? Ela fala que todos os dias eu preciso renovar a minha mente. Então, no fim, a gente está falando de mudança de mentalidade, né? De padrões de crenças. E sim, dentro da minha casa, mudar isso, trazer que eu posso ser uma esposa lá dentro de casa. Existe defeitos da parte masculina? Existe.
Mas também existem os meus defeitos. Casamento é 50-50. Não existe só a parte do homem, não existe só a parte da mulher. Existe a parte dos dois. Então, eu preciso olhar para mim e ele precisa olhar para ele. Eu acredito que, além de imersões, ter a conexão com Deus, né? Saber que um casamento ele é bem sucedido quando existe de fato o Deus, né? Existe os dois ali e existe uma união formada. Então não tem como uma união de fato, um casamento ele ser mal sucedido Uhum, quando existe essa força, né? uhum. Então, trazer imersões, trazer a conexão de fato, ter esse tempo a sós, né? Não tem como não ser próspero o casamento, né? A gente sempre acredita muito nisso, na renovação da mente, mas também acredito que eu posso dar o meu melhor, como dou na minha empresa, e ele também pode dar o seu melhor. É acordar de manhã sabendo que eu tenho uma pessoa do meu lado que ele vai dar o melhor dele. Porque ele quer, afinal de contas, que o casamento dê certo. Que a vida dê certo. Eu acredito que é um fracasso, assim, a gente chegar aí, poxa, nada deu certo pra mim. Tentei, tentei, e quem eu fui, né? E se a gente entrar em casos de separação e tudo mais, foram crenças instaladas, né? Mas que no final sempre teve um motivo. E esse motivo sempre, o meu caso eu uso muito, sempre foi olhar para Deus, né? Meus pais se separaram e hoje a minha mãe, enfim, ela tem uma vida, né, com Deus. E eu sempre digo que a separação deles teve N problemas, parte dos dois, né? Mas sempre volta para quem? Volta para Deus, né? Então, no fim a gente veio dele e a gente vai voltar, né, para ele. Lindo isso, muito profundo. Já que tu falou de Bíblia, acho que é importante a gente falar da comunicação, né? Da sinergia da Sim. comunicação, pegando o link do casamento também. Tem uma palavra da Bíblia que me marca muito, que é pedis e não recebeis porque pedis mal. E isso me faz lembrar de comunicação. Uhum. E como que você, dentro do teu casamento, trabalha a comunicação com o teu marido? Porque eu acho que a comunicação ela não traz ruído só no ambiente de trabalho, ela traz ruído em todos os universos se não for bem alinhada. Então, como que vocês trabalham a comunicação do pedir corretamente para Sim. poder receber um do outro esse melhor a cada dia? Bom, eu digo que eu casei muito nova, né? Eu tinha 24 anos e ele tinha 25, né? Então casamos aos 24 e aos 25, né? E pra minha família foi meu Deus, casaram jovens, e aí, né? Mas a gente sempre teve algo muito alinhado, assim, desde o namoro, de que a gente casou e a gente vai até o final. Não existe separação e não existe outra coisa. A gente casou, a gente vai construir a família, e é isso. Mas também não é só assim, falar é muito fácil, né? Sim. Agora, na prática, quando os valores se alinham, a gente sempre teve o mesmo pensamento e o maior de todos eles foram Deus, né? Os princípios alinhados. E voltando a isso, eu lembro que a gente tava nessa função de vamos casar, como é que vai ser, enfim, morar juntos, né? Mas e o lado de se comunicar? Porque eu não era uma Uhum. pessoa que me comunicava. Eu era uma pessoa mais retraída, mais na minha. Por alguns motivos também da minha família, eu não gostava muito, então, de discutir. Pra mim, tu ter que falar alguma coisa que não tá gostando, gente, ia cair o mundo, Meu né? Deus. Aham. Ia cair o mundo, ia entrar. E agora? O que que vai acontecer? Por quê? Porque lá na infância houve acontecimentos, né? De que tinha muitas brigas, enfim. E isso me lembrava o quê? Talvez aqui pode acontecer isso também. Uhum. Então eu não quero. Não, eu quero paz. Se tá ruim, eu vou deixar. Só que chegou um dia que a gente viu assim, não dá. Meu marido, ele é muito comunicador, então ele fala, ele se expressa. E o que que tu tá sentindo hoje? Como tu tá hoje? Tô bem, mas eu não tava bem. Uhum. Só que aí chegou um dia que eu pensei, não, não posso. Casamento não vai dar certo assim se não houver uma comunicação. Como eu faço isso? E a partir dali, todos os dias, tanto que a gente conversou, né? A gente alinhou. Todos os dias a gente vai ter uma conversa. E nessas conversas a gente pode ser confrontadores. E nessa conversa a gente vai fazer algo para que, de fato, haja mudança.
Porque não é uma discussão que vai acabar algo. A gente só Uhum, tá alinhando, né? uhum. E trazer isso à comunicação aí, tá? Foram cursos, né? Tudo é um curso, né? A gente gosta Tudo de é. um curso. Então, vamos lá, vamos fazer um curso de comunicação. Como a gente pode se comunicar melhor? Vamos lá pro YouTube, começamos a Estudar. assistir podcast, enfim, né? A gente gosta bastante disso. Mas a comunicação em tudo, né? Não só Em casamento. tudo. A comunicação é a chave, né? Tu falou Sim. em casar jovem. Eu e meu esposo, a gente também casou muito jovem. Eu casei com 18, antes de ti ainda. Antes de mim. É, a gente tem uma história muito louca, né? Que a gente é da mesma cidade, a gente não se conhecia lá, a cidade tem 3.000 habitantes, a gente nunca se viu. Eu me formei junto com a irmã dele, ele estava na festa de formatura, a gente não se viu e a gente foi se conhecer aqui em Porto Alegre. Então eu acredito muito que Deus ele escreve tudo Sim. como é para ser, de fato, né? Olha quais são as chances de sair de uma cidade de 3.000 habitantes para vir conhecer a pessoa com quem eu ia casar e dividir a vida aqui em Porto Alegre, né? Zero quase de Uhum. chances, né? E a gente também passou por esse aprendizado da comunicação, porque não por não falar, pelo contrário, porque eu sempre fui muito de falar, eu não fico com nada que eu esteja pensando, Sim. sou assim, até no feedback, não gostei, eu tenho que te falar, tu precisa saber. Então, eu era assim no meu casamento, eu queria falar. E ele não gostava de falar, e quando ia falar, queria brigar, né? Então, entrava no bate-boca. No bate-boca, ele não leva a gente a lugar algum, né? Até que um dia a gente aprendeu. Não, a gente precisa fazer contratos de alinhamento de expectativas, né? A gente Uhum. precisa alinhar. Ó, até aqui dá pra ir, até aqui alguém tem que ceder. Porque senão vira batição de boca, ninguém resolve nada, casamento se desgasta. E aí? A vida tá passando, bebê. Então a gente tem um combinado lá em casa que, por maior que seja a tempestade, a gente sempre vai resolver antes de dormir. Então a gente Sim. jamais vai dormir brigado, porque e se o papai do céu vier levar a gente? É, como que vai ser? Como que vai ser? A gente vai subir de mal? É isso? Uhum. Acho que não, aí a gente vai acabar descendo. Exatamente, e vendo tudo que vocês já construíram, né, até aqui, olhar É, a história de vocês, eu falo que a tua vida em si, né, é uma vida que me inspira, porque chegar como tu chegou, da onde veio, construir tudo, o que de fato hoje tu vive, é realidade, é uma verdade. Não existe uma incongruência na vida da Juliana hoje. sim. Não, a Foco ela foi construída, mas também houve da onde a Juliana veio, os princípios dela, com muita honestidade e guerra, né, ali de Muita eu vou batalha. fazer, muita batalha, mas hoje construíram e formaram, né, quem é hoje de verdade, a Juliana, né? E olhar também a vida de vocês, a forma que vocês trazem esse companheirismo, né? Eu vejo a Pietra. Nossa, eu falo pro meu esposo, né? Olha como ela é a filha da. Falou na Pietra, ó. Aham, porque, de fato, eu acredito que tu tem muito essa questão de. Nasceu a Pietra, eu tenho a Pietra, eu tenho uma treinadora. Como que eu vou treinar ela? Quem Exatamente. a Pietra vai ser? E vai ser a partir de mim, né? Eu Uhum. não sou mãe ainda, mas acredito que quando eu tiver os meus filhos e ver essa parte de eu estou treinando, eu estou treinando eles para o mundo, quem eles vão ser? E ver também essa questão de eles são para o mundo, eles são de Deus, não Sim, são para mim. E eles não vão ficar comigo para a vida toda. E quem vai me restar? O meu cônjuge, teu cônjuge. né? E o que resta do teu cônjuge depois que a beleza física se for, Sim. depois que toda a atração física se for, porque uma hora se vai, uma hora a gente fica velhinho, a gente fica enrugado, caído, feio, cabelo branco, toda essa coisa estética aí que acontece na nossa vida. Então, quando a gente vai escolher alguém, sempre foi algo que eu tive muito firme para mim, é escolher alguém em que eu admire, que eu goste de conversar, que seja de fato um companheiro, porque um dia tudo que for físico vai embora. Vai embora. E sobra aquilo que é moral, aquilo que é de valor de fato, né? Então, É de é fato sobre isso, isso. né? Quem vai sobrar? Quem vai sobrar? Quem vai restar? Porque os filhos não vão mais estar, né? E que bom, Sim, né? Que sim, bom que não vão mais estar. Mas, de fato, o que foi construído e o que foi adquirido também pode não estar mais, né?
E eu olhar pra isso e ver que ali eu tenho uma pessoa do meu lado que ficou não por beleza só, mas porque também existem valores Existe. alinhados, princípios, companheirismo e que fizeram isso ficar até o final, né? E que juntos eles construíram um legado. É verdade. Isso é lindo. Sim. Ai, Carol, tá chegando ao fim. O nosso bate-papo foi incrível. Amei receber você aqui. Sim. Espero que você possa voltar aqui comigo outros episódios, muitos outros episódios, porque eu amei cada minuto da nossa conversa. Obrigada. Obrigada, foi uma honra estar aqui, participar do podcast contigo, de estar contigo aqui também, né? Porque eu sei que tu tem muito conhecimento para me passar, né? Então, que cada dia a gente possa estar ali, que possa discorrer, já tá discorrendo, né? Sobre a minha vida também, o que tu tem. Com certeza que a tua vida também é um grande testemunho, todo o teu renascer em Cristo, né? Então, isso por si só já inspira muitas pessoas. Tenho certeza de que tu vai transformar a vida de muitas mulheres. Estou certa disso. Amém, é Parabéns isso. pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.